Olá, caros alunos do oitavo ano, professor Evandro José, professor de Geografia. Estamos na nossa aula de número 4, né? E o nosso tema abordado no dia de hoje é domínio morfoclimáticos do Brasil, ok? Você sabe o que é domínios morfoclimáticos? É um nome que parece estranho, né? Mas certamente você já deve ter lembrado, né? Porque no ano passado vocês estudaram, mas se não lembra, não tem problema, porque a gente hoje vai fazer uma breve recapitulação sobre esse tema tão importante para nosso segmento, né? Agora já no oitavo ano, tá ok? Bom, primeiro eu quero apresentar a vocês, né, o geógrafo brasileiro chamado Abissabia, né, o Aziz, né, mas conhecido como Abissabia. Ele considerou, ele é um grande pesquisador brasileiro, né, o clima e o relevo, né, de uma determinada região, né, das regiões naturais do Brasil, ele considera como muito importante para a formação vegetal, né, nas suas combinações, nas suas interações naturais. Então, com base nas suas pesquisas, ele regionalizou o território brasileiro em domínios naturais, ou seja, aqueles que predominam, né, que têm características semelhantes do relevo, do clima e da vegetação. E então isso ele chamou isso de domínios morfoclimáticos, né? A palavra morfoclimático, ela vem do grego, que significa forma, né? Morfo, né? Forma, e climático de clima, né? Então, o que a gente verifica é formas climáticas, né? Então, o que a gente pode observar? Que esses domínios morfoclimáticos eles foram classificados, segundo esse geógrafo brasileiro, né, em três, né? Os domínios florestados, domínio de formações vegetais naturais herbácea arbustiva e a faixa de transição. Falamos primeiro do domínio florestados. Bom, a formação, né, desse domínio constitui o domínio amazônico, dos mares de morros florestados, que a gente considera Mata Atlântica, o domínio da araucária, e o domínio de formações vegetais herbáceas e arbustivas corresponde ao cerrado, o domínio da caatinga, o domínio da pradaria, que a gente também pode chamar de campos, e a faixa de transição, que corresponde ao domínio morfoclimático de passagem de uma para outra, né? Onde ela acaba praticamente se confundindo. Por exemplo, quando a gente vai do Cerrado em direção à Amazônia, os elementos, né, naturais, né, de vegetação, elas se misturam, né? E vice-versa também quando se sai da Amazônia para o Cerrado. Isso é um exemplo, mas a gente vai explicar para vocês um pouco mais aqui. O que a gente fez aqui então, que aparece no material que está disponível para vocês impresso. Bom, nós colocamos aqui dois mapas para vocês. Esse aqui vai aparecer tudo em preto para vocês, né? As cores mais escuras, e aqui já vai aparecer apenas o desenho. Mas serve de referência. Por exemplo, o número 1 aqui corresponde a essa faixa aqui. Você pode observar que é o mesmo desenho. O que é esse aqui? O domínio amazônico, né? Que é terras baixas, né, e florestas equatoriais. O número 2 aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse é o mesmo desse aqui, ó, o cerrado, né? Onde a gente tem a presença de chapadas tropicais, né? Interiores com cerrado e floresta de galeria. O número 3 é os mares de morro, que corresponde a essa faixa aqui, ó. Toda ela aqui que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, que é essa mais verde aqui, né? Mais litorânea. A número 4 é a Caatinga, que é essa aqui, ó, essa faixa aqui, né? Que é formada principalmente em áreas de depressões intermontanas, né? E interplanáuticas de semiárido, tá? E aí a gente tem a araucária, que fica mais aqui ao sul, que corresponde a essa vegetação, essa faixa aqui, ó, número 5, e que é formada de planaltos subtropicais com araucária, e as pradarias, né? Que é basicamente o número 6, essa aqui, ó, esse pequeno trecho aqui, né? E as faixas de transição, né? Que aqui aparece mais claro aí para vocês, e é todo esse entorno aqui. Tá legal? Para a gente explicar um pouco melhor sobre esse domínio morfoclimático, eu coloquei um outro mapa, coloco para vocês aqui um outro mapa, que é claro, vocês estudando também, quando vocês forem fazendo uma revisão, né, nesse assunto aí, vocês podem identificar bem colorido, né, bem visível, de maneira muito didática, né? Aqui o amazônico, aqui o cerrado, aqui o mar de morro, que vai daqui, né, para lá, né? Araucária,
a pradaria e as zonas de transição que correspondem a essa faixa aqui, todo no entorno aqui, tá? Ok? Vamos falar inicialmente sobre o domínio morfoclimático amazônico, que é o maior do Brasil, que é esse aqui, né? Se vocês observarem no mapa, ele está na região norte. O clima característico é o clima equatorial, que é o clima muito quente, úmido, né? Porque é muito chuvoso, né? Então, é muito presente lá a vegetação das florestas equatoriais, ou floresta amazônica, né? E o relevo lá característica de planícies e depressões, né? Ele também pode ser chamado, né, de domínio equatorial amazônico ou domínio morfoclimático amazônico. É a mesma coisa, tá legal? Ele abrange aqui praticamente toda a região norte e trechos aqui da região nordeste e da região centro-oeste, ok? Já o domínio morfoclimático do Cerrado é esse aqui, ó. Ele fica bem aqui na região de Planalto, né, do Brasil. Fica bem aqui na região centro-oeste. Predomina na região centro-oeste, né? Então, como eu falei, ele possui relevo de Planalto, né, com muitas chapadas, né? Como a Chapada dos Guimarães, Chapada do Veadeiro. E lembrando que chapadas são como se fossem tabuleiros virados de cabeça para baixo, né? Então, essa vegetação predominante nessa região aí, nesse domínio morfoclimático, é o cerrado ou savana, né, mais conhecida como savana lá na África, né? E o clima é um tropical continental. Por que tropical continental? Você lembra? Porque é um clima tropical, só que mais para o interior do Brasil, né? Ele não está próximo ao nosso litoral, então mais para o interior. Por isso que ele é chamado de tropical continental, ok? Já o domínio morfoclimático de mares de morro, aí sim é um domínio tropical, o que é? Litorâneo, que vai do Rio Grande do Norte, no Nordeste, passando pela região Sudeste, até quase ao extremo sul do Brasil, né? Lá no Rio Grande do Sul, ok? Então, nesse domínio morfoclimático dos mares de morros, né? Ele predomina na costa brasileira, né? Especialmente na área litorânea, que passa, como eu falei, do Nordeste, o Sudeste, chega ao sul do Brasil, onde o clima é o tropical marítimo, por causa da presença do Oceano Atlântico, né? E a gente encontra grande abundância, né, de manchas, né, da Mata Atlântica, né? Tá ok? Então, por que ele é chamado de mares de morro? É como se fosse a gente olhasse a vegetação descampada, ou mesmo ela toda coberta, né? A gente visse, por exemplo, meias laranjas, né? Agrupada uma atrás da outra, né? Um formato mais arredondado, justamente por causa do processo erosivo, né? Que forma uma figura semelhante um mar com ondas, tá ok? Então, essa é a característica. Devemos lembrar que os nossos pesquisadores, não há um consenso entre eles. Alguns falam que existe apenas hoje, né? Resquício de 5%, 7%, até 10% dessa vegetação por causa do processo de retirada dessa vegetação no período colonial e por causa da presença das cidades nessa faixa de 250 quilômetros, aproximadamente, para o interior do Brasil, onde tem muita presença das cidades, tá ok? Que foi retirando essa vegetação para dar lugar às construções, tá ok? Já o domínio morfoclimático da Caatinga, esse que fica no Nordeste brasileiro, essa faixa aqui, ó, tá ok? É o chamado Caatinga brasileiro, né? Ela é endêmica porque só existe no Brasil nessa vegetação, né? Muito presente no sertão nordestino, né? A região chamada Polígono da Seca, né? Onde o clima é o semiárido, ou seja, quase desértico, né? Que é o clima mais seco do país, né? É uma área onde a presença é de depressões, né? Um relevo extremamente baixo, né? Como se fosse uma bacia, né? Você tem no seu entorno uma presença de elevações maiores do que, mais elevadas do que o seu interior, né? E onde a presença dos rios são temporários, porque só estão presentes quando a vegetação, quando chove, e quando no período de seca eles praticamente desaparecem, né? Com a vegetação muito rala, né? Com muita presença de cactos, né? Bromélias, né? E vegetação muito, muito esparsa, né? E com cascas muito grossas e raízes profundas para ir buscar de água, tá ok? Já o clima morfoclimático da Araucária, ele está presente no sul do Brasil, né? Onde o clima é mais frio, o clima chamado clima subtropical, que é essa regiãozinha aqui, ó, muito pequena aqui, tá ok? Que abrange praticamente 3 estados brasileiros, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá ok?
Muito bem. Então, esse clima, né, é o clima subtropical, né, e nele predomina a mata de araucária, uma espécie de pinheiro brasileiro, né? É um clima de planalto, também o que ajuda a ilha a ficar mais frio ainda, né? Mas onde o solo é muito rico em nutrientes, né? É também chamada terra roxa, muito apropriado para o plantio de café, ok? Já no domínio morfoloclimático das pradarias, né, fica bem mais ao sul do Brasil. Aqui, ó, tá vendo aqui? Essa regiãozinha aqui do Rio Grande do Sul. Né? É dominado por uma vegetação também campos, né, ou pampas, né, uma vegetação extremamente rasteira, não passa mais de 10 centímetros, né, muito, de um relevo muito plano, né, de muito adequado para a agricultura, né, e também para a criação de gado, tá ok? E por último, a faixa de transição morfoclimática, né? Que quando você está aqui, por exemplo, nesse domínio aqui, né, que a gente chama de cerrado, você vai em direção amazônica, né, a vegetação começa a se modificar dessa sua característica aqui. E quando você sai da Amazônia em direção ao cerrado, por exemplo, ela se modifica. A mesma coisa acontece aqui, né, do semiárido, né, da região da Caatinga em direção ao cerrado, né, e assim sucessivamente, né. Então essa faixa de transição é porque ela vai se modificando, né, ok? Então, quando a gente pensa, né, nos limites territoriais entre um domínio morfoclimático e outro, perdão, é necessário entender que as fronteiras estabelecidas têm a finalidade apenas didática, né? Porque considerando a maior ou menor característica de uma sobre a outra, ok? Então, essas fronteiras não são fixas. Tá legal? Então, ficamos por aqui. Espero que tenham compreendido. As dúvidas a gente vai tirar em sala de aula e os exercícios, né, para aprofundar também a nossa compreensão serão feitas em sala de aula. A todos um forte abraço.